Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você que me ouve, seja agora ao vivo ou posteriormente aí na gravação, seja com você e com sua família. Antes de mais nada, quero aproveitar aí a oportunidade para desejar um excelente Dia das Mães, né? Para todas as mães aqui do meu Facebook e de você que porventura encontrou esse vídeo no nosso canal aí no YouTube, né? Evangelista Robson Camargo é o nome do canal. Então, um excelente Dia das Mães para você que é mãe, para você que é avó, que é mãe duas vezes, né? Para você que adotou uma criança e tem aí seu filho do coração, né? E para todas aí as mulheres que de alguma forma ajudaram na criação e no crescimento de uma criança, né? Então, minhas sinceras felicitações e votos de saúde, felicidade e paz. Dito isso, vamos aí para a nossa live de hoje, nossa transmissão de hoje. Vamos dar seguimento à nossa série de vídeos. Estamos aí gravando 7 vídeos, fazendo aplicações práticas para os dias de hoje, baseado nas 7 cartas do apóstolo João para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Estaremos lendo hoje a carta à igreja de Pérgamo. Já fizemos a primeira semana, né, há 2 domingos atrás, a carta para a igreja de Éfeso, semana passada a igreja de Esmirna, e hoje estaremos lendo o texto da carta para a igreja de Pérgamo, né? E baseado no texto que nós estaremos lendo a seguir, o tema de hoje é perseverança, política e concessões, uma perigosa mistura. E hoje nós vamos perceber como que o que acontecia em Pérgamo, uma cidade, né? Bom que se diga que naquele tempo não existiam placas de igreja como tem hoje. As igrejas eram conhecidas pela sua localização. Então, uma igreja que ficava na cidade X levava o nome da cidade, não é? Então, mas como que isso se aplica aos dias de hoje e é mais atual do que pareça, embora já seja uma carta aí de pouco menos de 2000 anos, né? Mas ainda assim muito atual. Vamos então para a leitura. Você que aí tem sua Bíblia, abra no último livro, não é difícil de achar, né? Vai para o último livro de Apocalipse de João, capítulo 2. Estaremos lendo a partir do verso 12. Apocalipse de João, capítulo 2, a partir do verso 12. Lembrando que o intuito dessa série de 7 vídeos não é fazer uma abordagem histórica, explicar em detalhes a história de cada cidade, fazer um estudo. Não. Iremos fazer aplicações de como o que o Senhor Jesus, através da vida de João, seu discípulo e apóstolo, né? Da mesma forma que ele usou João para orientar aquele povo, iremos aprender muitas coisas que se aplicam aos nossos dias, à igreja atual. Então, Apocalipse 2, a partir do verso 12. Passemos a ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti
algumas coisas. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos então fazer uma breve explicação de qual era o cenário de Pérgamo, para depois entendermos como isso se aplica a nós. Em resumo, o Senhor Jesus apresenta para João o seu ponto de vista sobre a igreja de Pérgamo. E o Senhor resume num mesmo padrão que ele faz com as outras cartas, né? Nós vimos na semana passada que Esmirna foge um pouco disso, né? O tema único de Esmirna era a morte, né? A perseverança até a morte. Mas Pérgamo segue ali um padrão da seguinte maneira: o Senhor se apresenta, diz que conhece aquele povo profundamente, faz ali um elogio, uma crítica e uma promessa. E você estará vendo que esse padrão ele se repetirá nas próximas semanas, né, nas próximas cartas. Uma apresentação, um elogio, uma crítica e uma promessa. Claro que cada caso é um caso, alguns vai ser muito mais explícita aí a crítica, outros vai ser muito mais explícito aí o elogio, vai depender de cada caso. Focando aqui em Pérgamo, o escritor, o apóstolo João, começa no verso 12, descrevendo Jesus como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, né? Dois gumes seriam os dois lados, né, de uma espada. Então, uma espada muito eficiente que corta e corta muito. Nós estaremos lendo no decorrer desse texto que essa espada é uma simbologia, na verdade, para a palavra de Deus, né? Essa espada é o poder, é a autoridade que sai da boca de Jesus quando ele fala ao seu povo. Então, tem o mesmo poder de penetração, de ser direto, né, como uma espada, como o corte de uma espada afiada, né? A questão aqui é que a palavra ela vai penetrar o coração. Né? Uma espada ela vai cortar, ela vai, enfim, ferir, né? A palavra do Senhor ela vai tocar até, como ela mesma diz, né, a divisão da alma e do espírito, né, até a divisão de juntas e medulas, né, usando aí outra passagem. Então, a característica que Jesus apresenta aí para João e ele escreve é que Jesus ele tem, na verdade, essa espada que é a palavra dele, a autoridade com que ele fala. No verso 13 ele continua: conheço o lugar em que habitas. Nós vimos que em Éfeso o Senhor diz que conhece as obras. Em Esmirna ele diz que conhece a tribulação daquele povo. Em Pérgamo ele vai dizer que conhece aonde aquela igreja estava. Então ele está dizendo: olha, eu conheço aonde você habita. Eu sei a dificuldade que é você ser um cristão aí no local onde você habita. Por quê? Pérgamo era uma das cidades ali sob o domínio romano, do Império Romano,
E era uma referência de adoração ao imperador. Aqui a gente vai tratar de um ponto que muito pouco é falado hoje em dia, né? Até porque geralmente quem não toca, né, nesse assunto é porque quer manter seguidores, né? Mas é necessário que se diga, tá? No verso 13 ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Mas vamos nos ater apenas à primeira parte do verso 3 por enquanto, do verso 13 por enquanto. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quando você vai estudar o que Jesus estava querendo dizer quando afirma isso para o pastor, né, da igreja de Pérgamo, através dessa carta, o Senhor ele chama de trono de Satanás a cidade cuja adoração é dada a homens, mais especificamente a um governante. Naquele tempo, não todos, mas alguns imperadores romanos, eles exigiam que o seu próprio povo não os tratasse apenas como um rei, mas como uma divindade, como um deus. Então não era apenas um respeito, um abaixar de cabeça, um sim senhor, não. Era uma questão de adoração, que o povo ignorasse qualquer outra fé e adorasse a ele como imperador, como rei e como Deus. Aí você me diz, mas o que isso tem a ver com os nossos dias? E o que isso tem a ver com o tema dessa transmissão política? Então, a igreja de Pérgamo estava seduzida ali, até porque se não estivesse, não teria por que o Senhor citar isso, né? Pela adoração ao imperador, seduzida ou talvez também intimidada a fazê-lo, né? Eles viviam num local onde a política tinha extrapolado os limites cabíveis, né? Então, em Pérgamo, para boa parte do povo, o seu líder era um tipo de salvador, era um tipo de força maior que garantia a paz daquele lugar enquanto ele estivesse vivo, era o homem em quem eles deveriam depositar a sua confiança e até mesmo a sua devoção. Hoje é muito comum, infelizmente, e já desde 2018, que a igreja se misturou absurdamente com política, né? Não precisamos aqui citar nomes de pessoas, de partidos. Para quem mora no Brasil sabe que isso é notório, né? Mas infelizmente hoje há pregadores que esqueceram o seu ministério e dedicam sua vida em grande parte a questões políticas, a questões partidárias, né? E o complicado da situação é porque o Senhor chama esse tipo de atitude, chama esse tipo de cultura de se idolatrar políticos, de, em vez de você colocar a tua confiança da tua vida, da tua família, do bem-estar, da tua cidade, do teu país, nas mãos do Senhor, muitas vezes se coloca nas mãos de um homem falho, mortal e que é cheio de defeitos e que não vai ser o salvador da pátria, não vai ser o salvador de uma cidade ou de um estado. E o nome que o Senhor dá para essa atitude de Pérgamo, e que também é algo recorrente hoje, é trono de Satanás. O nome que o Senhor dá é trono de Satanás. Então, aonde deveríamos entronizar a Deus, aonde a igreja deveria entronizar a Deus,
corre o risco de estar entronizando o diabo. Para que não fique mal interpretado, não estou dizendo aqui que a figura política A ou B é o diabo. Não é isso. Mas o ponto é que por trás de toda idolatria, por trás de toda devoção pagã, a palavra mesmo afirma que há demônios por trás disso. Então, quando alguém ergue tronos messiânicos em torno de uma figura política, está sim em sua cidade, em seu estado ou em seu país, erguendo um trono a Satanás. Então esse é o perigo de se preocupar demais com questões políticas ao ponto de ver tudo com uma visão dualista. Essa figura representa o bem, essa outra figura representa o mal. Então esse é de Deus, este não é. Cuidado. Aquele povo estava sendo seduzido por essa cultura. Naquele tempo, quem adorasse ao imperador, obviamente, teria vantagens, teria um outro olhar do Estado, né? Até porque era um tempo de perseguição, nós já vimos isso nas lives anteriores, tanto na carta de Éfeso quanto de Esmirna, que era um tempo em que a igreja era perseguida, né? E em Pérgamo não era diferente. Iremos ver mais à frente aí a questão da perseguição e até martírio. Mas uma das características, e aqui já a primeira, que Jesus alerta aquele povo é: olha, vocês estão correndo um risco de, sem perceber, levantar trono, adorar, idolatrar ao diabo. A palavra também vai nos dizer que maldito o homem que confia no homem, e que muitos confiam em carros, em cavalos, em reis, em príncipes, em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor. Então toda confiança toda a confiança da nossa vida deve estar em Deus, em mais nada. A nossa confiança, a nossa sensação de paz não pode estar no presidente, no governador ou no prefeito. A nossa sensação de que tudo está bem, ou de que até mesmo não está, né? E que precisamos orar, pedir a Deus para que melhore, não tem que estar focada em figuras humanas, né? Mas sim no Senhor. E o Senhor faz esse alerta: olha, igreja de Pérgamo, vocês estão correndo esse risco, porque é natural aí onde vocês estão essa adoração ao imperador. Então cuidado. Dito isto, vamos aí para a segunda parte do verso 13. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É interessante que Jesus ele vai mudar aqui de assunto, mas ele não deixa o fator trono de Satanás fora da questão. Ele deixa de falar do perigo da idolatria política para falar da perseverança daquele povo, e que havia uma testemunha fiel, ou seja, um cristão, um crente realmente fiel a ele, que havia sido martirizado recentemente, havia sido morto, e para que não haja dúvida, ele já repete: olha, e ele foi morto aonde Satanás habita, aonde está o seu trono. Como eu disse na abertura, não temos aqui uma abordagem histórica, por isso eu nem fui pesquisar isso,
Mas não seria difícil, não seria de se estranhar se este Antipas tenha sido morto por não adorar ao imperador, né? Quando o Senhor afirma que ele foi morto exatamente aonde há esse trono. Então, aquele homem ele foi fiel até a morte. Ele não se prostrou à adoração ao imperador, ele continuou tendo como único Senhor a Jesus, e isso na época era um crime com pena capital, né? Ou seja, pena de morte, e ainda assim ele não recuou. Então o Senhor dá esse exemplo oposto, né? Ele começa esse verso alertando para que aquele povo não caísse nesse perigo e dá um exemplo. Já teve um de vocês que foi provado, que foi testado e que não levou questões humanas a um nível sobrenatural. Não pegou o que é profano para transformar em algo sagrado. Ainda te custou a sua vida. E aí, no verso 14, a parte do elogio, a perseverança de representantes ali daquela igreja, no caso Antipas, fica um pouco de lado para o Senhor fazer aí a crítica principal, né? O alerta ali para não levar a política a outro nível me parece ser apenas uma nota de rodapé comparado com o que vem pela frente agora. Falamos já de perseverança, já falamos de política, agora vamos para o carro-chefe desta carta, que é concessões. No verso 14, Jesus dita para João escrever exatamente isso. Tenho contra Pérgamo algumas coisas. E ele começa. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E ele já explica. É interessante que ele fala dessa doutrina e já explica do que se trata. Aquele que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então aqui ele diz que aquele povo estava recebendo influências idólatras dentro da igreja. Não necessariamente idolatria ao imperador, mas outros tipos de idolatria, né? E é bom que se diga que isso era inclusive religião na época, né? Existiam algumas pessoas que entendiam que a promiscuidade, o ter relações com várias pessoas e isso muitas vezes dentro de um templo pagão, isso aumentava a espiritualidade dessas pessoas. Então isso era mais do que uma cultura, uma religião, né? Pagã e bem esquisita, né? Por sinal, daquele tempo. Isso acontecia ali em Pérgamo. E o Senhor vai alertar o povo: olha, vocês estão nessa cidade, isso é cultural aí, isso é, além de cultura, né? Religião, isso é feito por várias pessoas e tem representantes disso entrando no meio do povo de Deus. Você deve pensar, mas e isso? O que isso tem a ver com hoje em dia? Hoje, esse tipo de crença não existe mais. Só que são dois fatores: idolatria e imoralidade. Infelizmente, hoje nós vivemos a cultura do não tem nada a ver. Então, alguém ainda acha normal seguir a Jesus, mas ter ali uma figura, um líder de alguma igreja, enfim, como alguém além do que deveria ser. Isso é idolatria.
Alguém que, eu vou lá naquele local para ouvir a palavra do fulano de tal. Você vai à igreja para ouvir a palavra de Deus, independente de quem está pregando, desde que este pregue com responsabilidade, é claro. Mas a idolatria, ela se instala aos poucos. E o Senhor faz esse alerta: olha, tem no meio de vocês pessoas que estão incentivando a idolatria. E ainda hoje, há sim pessoas que não se contentam em ter ao Senhor, não se contentam em ter a Jesus em suas vidas e ainda estão sendo tentadas a procurar atalhos, a procurar outros nomes, entidades, situações que facilitem um pouco o caminho. Sempre bom frisar: o Senhor chama adoração a ídolos aqui nesse contexto de trono de Satanás. Não dá para no meu e no seu coração entronizarmos a Deus e a Satanás no mesmo tempo, na mesma existência, na nossa vida. Não há espaço para dois tronos. E essa idolatria, ela não era escondida. Essa idolatria, ela era explícita. O texto aqui fala de pessoas que estavam ensinando, então receberam espaço para ensinar isso. Pessoas que receberam influência, receberam, na linguagem atual, né, microfone, né? Então receberam espaço para ensinar idolatria. Claro que há outros tipos de idolatria, nós até falamos aqui em algumas lives passadas sobre os ídolos do coração, né? Que muita gente tem o ídolo sendo o carro, a casa, o emprego. Tem algo que é Deus na vida da pessoa. Então tudo aquilo que disputa espaço com Deus na minha e na sua vida, no nosso coração, é um ídolo e precisa ser lançado fora. Então ele faz esse alerta quanto à idolatria e também contra a imoralidade. Quando o texto fala aqui de prostituição, não está falando apenas, fala também, mas não apenas da ocupação daquelas pessoas que vendem o corpo, né? Mas aqui ele está falando de imoralidade por completo, né? Está falando de que o povo de Deus, que deveria ser um povo separado, estava abrindo concessões. Nos dias de hoje, não é incomum que alguém se acostume a levar a vida cristã tendo a vida completamente enrolada. Tem um parceiro aqui, outro lá, namora daqui, namora de cá, nunca acerta a vida, casamento nem passa pela cabeça, não assume os filhos, leva uma vida toda de qualquer jeito. Tudo isso se inclui nesse padrão de vida imoral. É casado, mas tem várias amiguinhas, né? Então são várias e várias questões que alguém vai abrindo concessões e se acostumando com esse estilo de vida, com essa maneira de levar os seus relacionamentos. O problema é normal, não tem nada a ver para a cultura moderna. Nosso Deus continua sendo o mesmo. E ele vai agora dizer no verso 15. No verso 15 ele vai falar da doutrina dos nicolaítas, enfim. Ainda assim ele está mantendo aí o alerta sobre doutrinas que afastam do Senhor. Como a gente não vai se ater a isso, verso 16, portanto, arrepende-te. Ou, em umas palavras mais simplificadas, né? Se arrependa de meia volta deste caminho, dessa estrada. O Senhor ainda tinha um cuidado, dava mais uma chance para aquele povo. Olha, levando tudo isso em conta, vocês estão sim sendo tentados
a levar a política a um grau sagrado, vocês estão sendo tentados a ter ídolos e vocês estão aceitando imoralidade no meio cristão, mas vocês ainda têm a chance. Arrependam-se. Essa é a palavra que o Senhor coloca para Pérgamo e ainda é a palavra para os dias de hoje. Essa não é uma intenção aqui de meter o dedo na sua cara que está me ouvindo e olha, você é isso, você é um sem vergonha, você é aquilo. Não. É uma chamada de atenção de que o Senhor estabeleceu um padrão, estabeleceu o que Ele espera, qual é a ordem para os seus filhos, que se casem e que tenham filhos e que os criem de acordo com o que a palavra ensina, estabeleçam família, e desculpe aqui um pouco a perda de nível na fala, mas sossega, né? Casa e sossega, não é para estar com conversinha, abrindo brechas aí para o adultério. O adultério não acontece da noite para o dia, né? E ele diz, olha, arrependam-se, mas não é apenas arrependam-se e encerra a carta, não. Arrependam-se, verso 16. Se não, caso não se arrependam, eu virei a ti sem demora. É interessante que quando ouvimos em qualquer outro contexto alguém dizer, olha, o Senhor vem sem demora, é motivo de alegria quando ouvimos, o Senhor está voltando, Jesus está voltando, pedimos que isso não demore mais tanto e tal, é algo positivo. Mas aqui nesse sentido, ele está dizendo, olha, eu virei a ti. O tom aqui não é da volta do Senhor, mas é de um encontro para prestação de contas. O Senhor aqui está falando com um povo do qual ele é dono. Aqui é a fala de um senhor falando de algo que é sua propriedade. A igreja, ela é comprada pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, o Senhor não está falando aqui de outra forma a não ser com propriedade, com autoridade de uma pessoa que só poderia falar dessa forma tendo poder sobre aquele que ouve. E sendo dono da igreja, tendo aquele povo como propriedade exclusiva sua, é que ele diz, olha, se arrependam, caso contrário, eu virei até vocês para a prestação de contas. E contra eles quem? As pessoas infiltradas ali que estavam ensinando todas essas questões que nós falamos aqui. E pelejarei contra elas com a espada da minha boca. Então ele está dizendo, olha, e pela autoridade da minha palavra é que essas pessoas serão expulsas do meio de vocês. Mas não anula a primeira parte do versículo de que ele viria diretamente até aquele povo para prestação de contas. É muito fácil a gente só apontar, está acontecendo, continua acontecendo, piorou, mas continua se tolerando. O problema não é só de quem está manchando o nome de Jesus com idolatria, com politicagem, ou com imoralidade, ou com os três, mas com as lideranças que toleram isso como ok para não se indispor. Quando deveriam orientar, pastores locais, lideranças locais, deveriam orientar os seus membros ali. Olha, cuidado com isso, que isso desagrada ao Senhor e afasta muitos do Senhor. E ainda que eles pensem que estão perto. Verso 17. No verso 17 ele termina. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas, no caso aqui a igreja de Pérgamo, mas que vale para todas as outras. Ao vencedor. Ao vencedor de quê? Ao vencedor que enfrentar todas essas situações que nós listamos aqui essa noite. Dar-lhe-ei do maná escondido. O maná que é uma figura para alimento espiritual. O maná de verdade foi derramado no deserto, quando o povo sai da servidão aos egípcios, né? ao império daquele tempo, né? E o povo hebreu sai para o deserto, e naquela caminhada o Senhor, num dado momento, concede o que se chama de comida dos anjos, né? Maná, para aquele povo ter ali alimento, continuar sobrevivendo, né? E o Senhor usa esse exemplo aqui, mas num tom simbólico, né? O maná escondido, considerei a vocês o maná escondido, ou seja, se vocês continuarem fiéis a mim, vocês continuarão tendo a minha palavra, alimentando a alma, o espírito de vocês. A questão é que isto é condicional. A promessa aqui é para o vencedor, para aquele que vence diariamente essas questões que afastam alguém de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, ou seja, continuará ouvindo a palavra, ou continuará tendo a interação do Espírito de Deus com o nosso espírito. E agora ele vai falar do fator eterno. E lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui ele está falando da nossa vida na eternidade, em que não teremos nenhuma lembrança de sofrimento, nenhuma lembrança do que passamos aqui, mas é usada essa imagem de uma pedrinha no sentido de identidade, né? Hoje nós temos aí o RG, o CPF, enfim, um documento de identidade que diz quem somos, né? Mas cada um com a sua história, talvez o seu nome, o nome da sua família te traz tristeza, então não faz sentido que isso seja mantido na eternidade. Então o Senhor afirma, olha, você vai ter uma pedrinha com um novo nome, então uma nova identidade, uma nova vida, aonde não haverá dor, tristeza, choro, nem lembranças passadas. Lembranças que causam dor, lembranças que causam aí angústia e tantas outras coisas. E essa é a promessa para o que vence. O título dessa live foi Perseverança Política e Concessões. Parece uma mistura bem, né? Esquisita, mas além disso é perigosa. Hoje a igreja moderna está muito distraída. Está muito distraída, entende mais do que acontece em Brasília, entende mais do que acontece no STF, entende mais do que acontece nas prefeituras, do que o que tem a ver com o reino de Deus. Lideranças que estão mais preocupadas em carreira política do que em cumprir seu ministério. E em todas essas cartas, em todas as 7 cartas, em Pérgamo não é diferente, o Senhor diz, ao vencedor. A promessa de terminar a vida estando em paz com o Senhor e seguir a eternidade afora com Ele em paz é apenas para aquele que vencer. É apenas para aquele que olha para o modelo da sociedade, que acha que está tudo bem idolatria, que acha que está tudo bem ter um político como o teu segundo Messias, que acha que tudo bem levar a tua vida relacional, conjugal, de qualquer forma, toda bagunçada, sem critérios, sem princípios, e acha que está tudo bem e que Deus está de acordo. Não.
o vencedor é o que anda na contramão de tudo isso, e ao exemplo, né? A única parte boa aqui de Pérgamo, não nega a fé, não nega o que acredita. Essa é a nossa mensagem dessa noite, que tomemos cuidado com o que temos misturado no nosso coração. Perseverança, sempre. Não negar a fé, jamais. Mas cuidado com o tanto que você lota a tua mente e muitas vezes o teu coração de assuntos que não são tão relevantes para a vida. É importante, sim, alguém ter uma consciência de nação, alguém ter consciência de direitos, de cidadania, é importante. Mas cuidado, o quanto que isso está sendo elevado na sua mente, o quanto que isso toma do seu tempo, e se isso não está se tornando um trono de Satanás, um trono de idolatria a homens, a poderes, um trono de uma confiança que está sendo mirada no alvo errado. Que nós possamos fazer essa análise. A quem está entronizado no nosso coração? Quem está sendo coroado e entronizado dia após dia? A Deus ou a homens? A Deus ou aos nossos vícios? A Deus ou às nossas imoralidades, às nossas faltas de critérios e aberturas de brechas para situações que muitas vezes não terão volta? Esse é um alerta muito sério para a igreja atual. Nada do que foi falado aqui é coisa do passado, é coisa que não acontece mais. Muito pelo contrário, é muito, muito, muito atual. Então, que possamos ter esse cuidado, porque o mal sempre está à porta, esperando uma brechinha para entrar no coração. E como a palavra mesmo diz, não é a pobreza, não é a fome, não é a dificuldade, não é a guerra, não é nada disso que nos afasta do Senhor, mas os nossos pecados, dos quais não nos arrependemos. Isso sim, afasta nessa vida e na eternidade. Afasta do Senhor. Que você possa, apesar do peso dessa mensagem, que você possa compartilhá-la com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que o Senhor tocar no seu coração. Compartilhe aí, né, na linha do tempo do teu Facebook. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. As diretrizes da Meta, empresa responsável pelo Facebook, mudaram e todas as lives estão sendo deletadas do Facebook. Então, para você continuar tendo acesso a esse conteúdo, a essa transmissão e tantas outras, é necessário que você vá até o YouTube e me siga por lá, Evangelista Robson Camargo, que por lá você vai ter todas as transmissões e de lá não serão aí apagadas, né? Por aqui você vai ter durante 30 dias essa transmissão postada, mas após 30 dias eles já mandam alertas e muito em breve deletam. Isso está acontecendo com todas, tá? Então, siga aí também esse nosso trabalho no YouTube. Passemos então para uma oração dirigida dentro do tema que conversamos hoje, e que essa mensagem possa realmente surtir efeito no teu coração. Se você pode, se você está aí num momento em que você tem condição de curvar a tua cabeça em reverência ao Senhor, peço que o faça juntamente comigo. Pai Santo, Pai Eterno, ouvimos hoje com temor e tremor a tua palavra, e que precisamos tomar cuidado com o que temos cultivado no nosso coração. É importante sim que perseveremos, que guardemos a nossa fé, que não neguemos o teu nome,
mas muitas vezes com as concessões que fazemos, estamos negando aos poucos o teu nome. Quando colocamos a nossa confiança em homens, estamos negando o teu nome. Quando colocamos espaço no nosso coração para idolatria ou qualquer tipo de moralidade, estamos negando o teu nome. Então, ensina-nos a perseverar e a rejeitar tudo aquilo que vai de encontro, que vai contra o que o Senhor determina. Pai Santo, que possamos ter uma vida nova, transformada, e que o Senhor venha limpar o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que possamos seguir apenas o exemplo bom de Pérgamo e perseverar até a morte, exemplo também de Esmirna, mas que não nos deixemos seduzir pelos poderes deste mundo, pelas paixões deste mundo que tanto afastam do Senhor. É o que pedimos para todos os que nos ouvem nessa transmissão, para todos os que dedicaram um tempo para ouvir essa palavra. É o que pedimos, que isso se cumpra em cada vida e que elas sejam direcionadas a cada dia mais para estarem perto de Ti. Assim pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. É isso, que se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, às 10 da noite, estaremos aí com a 4ª carta do apóstolo João às igrejas, trazendo aí a aplicação para os nossos dias, seguindo essa sequência de vídeos, cartas do Pai, que você não perca essa próxima transmissão. Com certeza também será muito importante para você e tua família. Uma excelente semana. Já parabenizei as mães aí no começo do vídeo. Se você aí ainda não deu parabéns para tua mãe, não deu um abraço nela, não, né, dedicou um momento, ainda dá tempo. E logicamente, não somente hoje, mas sempre que você puder. Não sabemos quanto tempo teremos nossas mães aqui, né? Uma excelente semana, e se assim o Senhor nos permitir, até domingo que vem. Deus os abençoe.